Você já parou para pensar o que acontece quando o silêncio da mata deixa de ser calmaria e vira aviso? Muita gente acredita que os animais só atacam por fome. Mas e se não for isso? E se, por trás dos olhos de uma fera, houver algo mais, um tipo de inteligência crua, silenciosa, que escolhe o momento certo de chegar perto? A resposta pode assustar. Há registros de grandes felinos que não matam por necessidade, mas por estratégia. Onças que observam, testam, recuam e voltam. Algumas, dizem, parecem ter memória e sede de vingança. Era mais um dia comum no sítio Pedra Branca. O céu amanhecia azul e grosso como leite fresco, e o cheiro de terra molhada subia da grama como incenso. Ali, o tempo tinha um ritmo próprio, mais lento, mais seco. E quem mandava nele era Humberto, um homem duro, de mãos calejadas e pele marcada pelo sol. Vivia só, desde que a mulher partirá fazia uns bons 5 anos. Nunca reclamava. Também, para quem falava com o cabo da enxada mais do que com gente, silêncio era quase amigo. A vida na roça era simples, mas exigia atenção. Cuidava das galinhas, do porco e das 3 vacas leiteiras que sustentavam sua rotina. Tudo no compasso das estações. Mas naquela semana, o silêncio, aquele que o acompanhava no café da manhã e nas noites em claro, começou a parecer estranho. Não era o tipo de silêncio bom. Era um silêncio pesado, cheio de sinais que só quem vive com o ouvido no mato entende. O galo, que costumava cantar antes da luz abrir os olhos do céu, estava quieto. Os pássaros pareciam ter mudado o caminho. Até o vento tinha outro peso. Na quarta-feira, Humberto encontrou 3 galinhas mortas, espalhadas como bonecas quebradas perto do galinheiro. Pescoço virado, sangue seco. Primeiro pensou num cachorro do mato. Ou talvez raposa. Mas na manhã seguinte, ao verificar o barro perto da cerca, viu algo que gelou os ossos. Pegadas grandes, fundas. 4 dedos, garras evidentes. O tipo de marca que não se apaga com chuva. E que ninguém quer ver perto de casa. Sem dizer uma palavra, subiu até o quarto e tirou do alto do guarda-roupa a velha espingarda, embrulhada num pano de saco. Limpou com cuidado, passou óleo, conferiu a munição. Colocou-a encostada na porta, como quem prepara a casa para uma visita indesejada. Não é medo, pensou. É prevenção. Mas por dentro, algo vibrava como corda esticada demais. Ele lembrava. Todos ali lembravam. Anos atrás, uma onça rondou aquelas bandas e matou uma novilha no curral. Naquele tempo, ela sumiu sem deixar rastro. Mas agora, algo dizia que a história estava voltando. E que, dessa vez, o fim ia ser diferente. Na roça, quem vive do que planta aprende a ouvir o que a terra diz, não com palavras, mas com sinais. E Humberto sabia. O mato andava estranho demais. Galinhas mortas, pegadas que não batiam com bicho pequeno, cachorro assustado, tudo apontava para uma coisa só. Mas ele ainda tentava negar. Porque, se confirmasse o que pensava, teria que enfrentar. Na sexta-feira, o céu se pôs cedo. O sol mal tocou a linha do matagal e já sumiu atrás das nuvens pesadas. O cachorro, que até então latia só quando alguém se aproximava da porteira, começou a uivar antes mesmo da noite cair por completo. Humberto saiu com a lanterna numa mão, a espingarda na outra. O latido cessou de repente. O silêncio, mais uma vez, tomou tudo. Do lado de fora, encontrou o cachorro jogado no chão, ainda respirando, mas com um rasgo no lombo. O bicho tremia de dor. Ao lado dele, marcas novas. Mais fundas. Mais frescas. Marcas de onça. Segundo o IBAMA, só em 2023 foram registradas mais de 240 ocorrências de grandes felinos próximos a áreas rurais em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, muitas vezes causadas pelo avanço do desmatamento e da agropecuária em áreas de mata fechada. A onça-pintada, apesar de ameaçada de extinção, ainda percorre territórios vastos em busca de caça. E quando não encontra, vai onde os homens estão. Mas Humberto não conhecia números. Ele conhecia o cheiro da terra molhada, o estalo do galho quebrado, o som que vem antes do ataque.
Sabia que aquela onça não era uma visita de passagem. Era presença. Era a intenção. Naquela noite, não fechou os olhos. Sentado na velha cadeira de madeira, com a espingarda no colo e o cachorro deitado sob a mesa, ele escutou tudo. O farfalhar das folhas. O estalo da madeira do galinheiro. O vento pesado que batia nas janelas. Nada se movia. Mas tudo respirava. Quando o galo cantou, seus ossos doíam. Não pelo sono, mas pela tensão. O sábado amanheceu abafado, sem brisa. O ar parecia preso. Humberto mal comia. Passou o dia reforçando a cerca e martelando novas tábuas no galinheiro, suando, mesmo sem sol. Não era cansaço. Era aviso. E então, no fim da tarde, enquanto prendia um dos sarrafos com arame, escutou o estalo. Virou devagar. Ali estava ela. Parada. A uns 15 metros. Enorme. Pintada. Os olhos fixos nele, como se já soubesse seu nome. A mata silenciou. O tempo também. Humberto só teve tempo de correr para casa e voltar cambaleando com a espingarda em mãos. Mas a onça já recuava. Passos lentos. Testando. Na cabeça dele, só uma certeza martelava. Isso não era um bicho qualquer. Era um acerto de contas. E a mata não perdoa quem tira o que é dela. Naquela madrugada, o calor parecia vir do chão, como se a terra fervesse por dentro. Humberto, de olhos abertos e a espingarda apoiada no joelho, sentia que algo estava prestes a acontecer. O ar pesava. E o velho cachorro, encolhido sob a pia, gemia baixo, como quem pressente o fim. Quando o grito do porco rasgou o silêncio, Humberto levantou num pulo. Correu pelo terreiro com a lanterna tremendo na mão. O chiqueiro estava em silêncio quando chegou, mas não era paz. Era o silêncio de quem espera o golpe. No escuro, uma sombra saltou sobre ele. O corpo da onça caiu com força, jogando Humberto no barro. A luz caiu longe. Só restou o som, o rosnado grosso, o bafo quente na cara, a respiração pesada da fera. A garra rasgou seu braço. Ele gritou, bateu com o cano da espingarda na cabeça do bicho, tentou rolar, mas o peso era brutal. Com um esforço que vinha mais da alma do que do corpo, puxou o gatilho. O disparo iluminou a noite por um segundo. A onça caiu ao lado, ainda viva, contorcendo o corpo. Humberto se arrastou, engatilhou de novo e atirou mais uma vez. O bicho parou. Mas o que morria ali não era só um animal. Era também o sossego. A certeza. A sanidade. Ao arrastar o corpo pesado para o fundo da mata e cavar com as mãos e a enxada, Humberto sentia que não estava apenas enterrando a onça, estava enterrando algo dentro de si. Um medo. Um trauma. Talvez até um pedaço da própria razão. Pisou forte na terra, jogou galhos e pedras por cima, como se quisesse selar aquele túmulo para sempre. Mas o problema é que a natureza não fecha contas tão fácil. Nos dias seguintes, Humberto esperava que o silêncio voltasse ao normal. Mas o que veio foi pior, um silêncio denso, desconfiado, como se algo rondasse. O cachorro, mesmo ferido, não dormia. Rosnava baixinho no escuro. A espingarda agora fazia parte da casa, como se fosse extensão do próprio corpo. Aqui, é importante entender um ponto central da história: o orgulho rural. Para muitos homens do campo, o sítio é mais que propriedade. É herança, é chão sagrado, é prova de que eles venceram o tempo. Quando algo ameaça isso, não é só o físico que se quebra. É a honra, é o legado, é o senso de controle sobre a própria existência. Humberto não era um caçador. Não era violento. Mas era um homem moldado pela terra e pela solidão. E quando a onça apareceu, ele não viu um animal. Viu um desafio. Uma afronta à sua força, à sua coragem, à sua casa. E agora, mesmo com o corpo da fera enterrado, o coração dele batia como se ela ainda estivesse ali. Porque, no fundo, alguns inimigos não morrem com um tiro. Eles ficam no escuro, esperando a próxima noite cair. A noite passou arrastada. A chuva caiu fina, depois forte,
Depois cessou como se segurasse o fôlego. Mas Humberto não pregou os olhos. A cadeira de palha gemia sob seu peso, e a espingarda descansava contra a perna, carregada, pronta. Cada estalo no telhado, cada folha arrastada pelo vento soava como um aviso. O velho cachorro, encolhido no canto da cozinha, tremia como se soubesse que a calma era fingida. Na manhã seguinte, Humberto saiu devagar, o corpo doído e o braço ainda sangrando sob a faixa improvisada. Foi até o local onde havia enterrado a onça. As pedras estavam no mesmo lugar. A terra, intacta. Nenhum sinal de escavação. E mesmo assim, algo não batia. Na volta para casa, notou marcas novas no barro. Não iguais às de antes. Eram mais largas, mais profundas. Não eram pegadas humanas, mas também não pareciam as mesmas da onça que ele tinha matado. Na roça, o instinto fala antes do pensamento. E naquele instante, Humberto não precisou de explicações. Sabia, tinha outro bicho ali. E pior, talvez estivesse observando desde o início. Essa suspeita se confirmou naquela mesma madrugada. Galinhas mortas de novo. Mas agora, sem marcas de luta. Como se alguém tivesse só torcido o pescoço e ido embora. Sem barulho. Sem rastro. Um tipo de execução limpa. Um recado. O medo deu lugar à raiva. À frustração. Porque, para Humberto, aquilo tudo não era mais sobre segurança. Era sobre controle. O sítio era dele. O silêncio era dele. E agora tudo estava sob ameaça. Com o passar dos dias, a sensação de estar sendo caçado tomou conta. A carne do porco sumiu. A cabrita desapareceu. O cachorro quase não se movia mais. Só respirava, fraco. A cerca, que ele reforçara com tanto cuidado, apareceu rasgada de novo. Marcas no curral, vacas espremidas nos cantos. Tudo apontava para uma coisa: o predador continuava à espreita. E não era qualquer um. Foi então que Humberto fez algo que não fazia havia anos. Procurou ajuda. Montou no cavalo e cavalgou léguas até o rancho de Dito, um vizinho antigo, mais velho, mais vivido. Contou tudo. Do primeiro ataque ao enterro. Dito ouviu calado. Só tragava o cigarro e olhava o chão. Quando terminou, o velho falou baixo. Tem onça que anda em par, Humberto. Quando não é fêmea e filhote, é macho e fêmea. E quando um morre, o outro volta. Silêncio. Cê matou ela, mas pode ter deixado ele vivo. E onça, meu amigo, onça lembra. Na volta, o céu escureceu antes da hora. O vento soprava como lamento. E pela primeira vez, Humberto sentiu que talvez não estivesse lutando contra um animal, mas contra a própria sombra que ele despertou. Naquela noite, Humberto não acendeu o rádio, nem pôs água no fogo. Sentou-se na varanda, com a espingarda atravessada no colo e os olhos fixos no escuro. A carne crua que ele deixará no terreiro, presa por uma corrente, continuava ali, esperando. Era isca. Mas também era desafio. E ele sabia, o que quer que estivesse rondando, queria mais do que comida. O vento carregava o cheiro da terra quente. As folhas mal se mexiam. Tudo parecia preso num silêncio espesso, como se o mato respirasse devagar para não chamar atenção. O velho cachorro, deitado num canto da sala, nem rosnava mais. Só tremia. Foi por volta da meia-noite que as latas penduradas na cerca tilintaram. Primeiro, um som leve. Depois, um ruído seco, forte. Humberto se levantou devagar, o coração batendo como tambor. Caminhou descalço até a beira do terreiro. E então viu uma sombra. Alta. Pesada. Não era a onça que ele lembrava. Aquela tinha o pelo claro, pintado. Essa era escura. Grande. Parada. À espreita. Sem medo nenhum. Humberto apontou a arma, mas hesitou. A sombra se moveu. Devagar. Depois sumiu dentro do mato, sem pressa. Como se dissesse, hoje não. No dia seguinte,
A carne tinha sumido. A corrente, arrastada. As latas, amassadas. Não havia dúvida. A coisa estava jogando com ele. Nos dias que vieram depois, Humberto dormiu cada vez menos. Andava com a espingarda como se fosse bengala. O cachorro já mal se movia, respirava com dificuldade, os olhos baços. O mato, ao redor, parecia mais fechado, mais denso. As galinhas desapareceram. A cabrita apareceu com a pata rasgada, viva, mas manca. Até as vacas, que costumavam mugir ao amanhecer, se calaram. E ele sabia, não podia continuar esperando. Precisava entender o que estava enfrentando. Montou no cavalo e seguiu até uma casa antiga perto do rio, onde vivia Ezequiel, um caboclo velho, de fala lenta, conhecido por conhecer o mato mais do que gente. Sentaram sob um pé de manga, e Humberto contou tudo. Pela primeira vez, sem interromper. O velho escutou em silêncio. Só mexia o chapéu de palha de vez em quando. Quando terminou, Ezequiel olhou fundo nos olhos dele. Você lembra da onça escura que aparecia por aqui há uns anos? Aquela que ninguém nunca viu de perto, só as pegadas. Humberto assentiu. Pois é, dizem que ela andava junto com uma fêmea. Sempre. Como casal. Sempre caçavam perto de lua cheia. Você matou uma. A outra. Agora tá vindo buscar o que é dela. Humberto não respondeu. No caminho de volta, a chuva caiu sem aviso. Grossa, suja, pesada. E dentro dele, uma certeza nascia como um espinho. Não era mais só um bicho. Era uma dívida. E a natureza estava vindo cobrar, centavo por centavo. No dia seguinte, Humberto acordou com o rosto colado na beirada da cama. O corpo doía como se tivesse levado uma surra de trator. O pano do braço sangrava de novo. A espingarda, como de costume, dormira ao lado. O velho cachorro nem se mexia. Só abria um olho, fraco, como se pedisse desculpa por não poder mais ajudar. Do lado de fora, a paisagem estava quieta demais. O céu coberto por um manto cinza, sem vento, sem canto de pássaro. O cheiro do mato parecia empedrado. A cerca do curral, mais uma vez, amanheceu arrebentada. Um buraco novo. Pegadas afundadas na lama. As vacas, todas espremidas num canto. Uma delas, com um arranhão fundo no lombo, respirava feito gente com medo. Humberto se agachou perto das marcas no chão. Passou os dedos pelo barro úmido. Não eram as mesmas pegadas da onça morta. Essas eram maiores, mais pesadas, mais recentes. Por um instante, ele quis acreditar que estava enlouquecendo. Mas a dor no braço era real. O cheiro de sangue também. E os rastros que cruzavam o quintal diziam tudo. A ameaça estava mais perto do que nunca. Sem comer, sem trocar palavra, passou o dia afiando a faca, limpando os cartuchos, revisando as armadilhas. Uma foi colocada perto da trilha do córrego, onde o mato era mais fechado. Outra, atrás do galinheiro, disfarçada sob folhas. Em cada uma, deixou carne fresca. Amarrada, visível. Não era só isca. Era um convite. À noite, a chuva voltou. Fria. Irregular. Tão forte que o telhado gemeu. Mas mesmo com a água batendo no chão, Humberto ouvia os sons de fora. Galhos quebrando. Folhas se mexendo. Um silêncio denso entre um trovão e outro. Lá pelas 2 da manhã, algo quebrou o compasso. Um estalo seco. Depois outro. E outro. Como se alguém estivesse pisando devagar ao redor da casa. Testando a entrada. O velho se levantou com dificuldade, os olhos fundos, a espingarda firme. Abriu a porta com cuidado. O lampião balançava ao vento, o pavio chiando. Do lado de fora, sombras e mais sombras. Mas algo se movia entre elas. Foi até o galinheiro. As penas voavam. Madeira arrebentada. Um vulto desaparecendo no escuro. Rápido demais. Quase sem som.
Humberto não conseguiu atirar. O suor escorria pelas costas, frio. Voltou para dentro da casa e largou a espingarda na mesa com força. Respirava fundo, os punhos cerrados. O sangue pulsava nos ouvidos. Não era mais medo. Era afronta. O bicho não queria só matar. Queria mostrar que mandava ali. Queria olhar nos olhos dele antes de atacar. E Humberto entendeu. Não era mais uma questão de sobrevivência. Era uma guerra silenciosa, onde cada noite roubava um pedaço da alma. E ele sabia. O próximo ataque seria o último. De um dos dois. No outro dia, Humberto acordou com o peito apertado. O corpo, moído. O cachorro já não se levantava. Só respirava devagar, como quem espera o tempo passar. Do lado de fora, o barro seco mostrava o rastro da visita da noite anterior. Pegadas pesadas indo e voltando, parando perto da porta, riscando a beirada da varanda com garras que pareciam afiadas demais para serem só instinto. Ele passou a manhã como um espectro, vagando de um canto a outro. Olhava para a cerca, para a mata, para os rastros, e sentia que algo observava, sempre de longe, sempre calado. A espingarda nunca saía de perto. Nem o cansaço. À tarde, sem falar com ninguém, selou o cavalo e cavalgou de novo até Ezequiel. Encontrou o velho cortando lenha com calma, como se não existisse urgência no mundo. Contou o que havia visto, ouvido, sentido. O outro ouviu tudo com a paciência de quem já perdeu batalhas que não se explicam com lógica. A onça que você matou era a fêmea. A outra, escura, é o macho. A que ninguém viu direito. Só pegada. Só sombra. Ezequiel parou, olhou o horizonte. Quando ele perde a parceira, vira outro bicho. Deixa de caçar por fome. Vira vingança. Humberto não respondeu. Apenas assentiu. Aquilo que ele já sentia, agora tinha nome. Forma. Alma. Na volta, o céu começou a fechar como porta de túmulo. Nuvens escuras, pesadas, engoliam o sol devagar. O vento não soprava mais. Só pairava. E, dentro do peito, Humberto sentia um tipo de preparação que vinha de outro lugar, não dos músculos, mas do medo. Um medo antigo. Primitivo. A chuva caiu grossa assim que anoiteceu. Raios riscavam o céu com violência. E mesmo assim, os sons do mato seguiam claros. Passos. Galhos partindo. O latido fraco do cachorro, que se ergueu só para avisar, antes de deitar de novo, derrotado. Foi quando ouviu um ruído diferente. Mais perto. Mais confiante. Como se quem andasse soubesse onde pisar. A madeira do galinheiro estalou. A espingarda já estava nas mãos. O coração disparado. A respiração curta. Humberto abriu a porta devagar. O lampião tremia. A lama no terreiro refletia sombras distorcidas. E então, ali, entre as árvores, viu o vulto. O bicho avançou. O impacto foi imediato. A força jogou Humberto no chão. A espingarda voou longe. O corpo esmagado pelo peso do animal. O bafo quente. O rosnado grave vibrando nos ossos. As garras rasgando as costas. A dor queimando. Mas ele não gritou. Com a força do desespero, rolou de lado, chutou o bicho, se arrastou na lama. Encontrou a espingarda. Puxou. Virou o cano. Apertou o gatilho. O disparo explodiu no peito da fera. Sangue, terra, respiração falhada. Mas o bicho não caiu. Ainda estava de pé. Ainda queria mais. E Humberto sabia. Aquela luta não terminaria com um tiro só. O estampido do tiro ecoou por segundos longos, como se a mata prendesse o ar em respeito. A onça cambaleou para o lado, soltando um som feio, molhado, gutural. Mas ainda estava viva. Os olhos cravados em Humberto. O peito arfando. A boca aberta, escorrendo sangue e raiva. Ele se arrastou na lama, a espingarda nas mãos tremendo. Engatilhou de novo com dificuldade,
o corpo todo latejando, os braços sem força, as costas rasgadas. A fera deu um passo vacilante, depois outro. Queria alcançá-lo. Mesmo ferida, mesmo morrendo. Como se o instinto de matar fosse maior que a dor. Humberto olhou dentro dos olhos do bicho. Escuros. Brilhantes. Quase humanos. E por um segundo, viu ali não só a onça, mas a fúria do mato, a força da solidão, o reflexo de si mesmo. Ambos cansados. Ambos feridos. Ambos querendo acabar com aquilo. O segundo tiro veio seco. Rápido. Preciso. O corpo da fera caiu pesado, como um tronco cortado. Tremeu uma última vez. E parou. Silêncio. Humberto ficou deitado no barro, sentindo a chuva lavar o sangue e o medo. O peito subia e descia com esforço. Mas estava vivo. E o bicho não. Levou um tempo até conseguir se levantar. As pernas tremiam. As mãos mal seguravam a arma. Com uma corda improvisada, amarrou as patas traseiras da onça. Arrastou o corpo até a beira do mato. Cada passo era um grito preso na garganta. O ar parecia mais grosso. A terra, mais pesada. Cavou com tudo que tinha. Com as mãos, com a enxada, com o resto de energia que morava na raiva. Enterrou fundo. Juntou galhos, pedras, folhas. Pisou em cima. Queria ter certeza de que aquela história não voltaria mais à superfície. Quando voltou para casa, já era quase manhã. O céu começava a clarear devagar, como se não soubesse o que tinha acontecido durante a noite. O cachorro, estirado no canto da sala, respirava baixo, quase em silêncio. Os olhos opacos, mas ainda atentos. Humberto se ajoelhou ao lado dele. Passou a mão devagar sobre o pelo. Não disse nada. Nem precisava. Tomou café frio numa caneca rachada. Sentado na varanda, olhou para o mato que se estendia até o horizonte. Os passarinhos cantavam como se fosse só mais um dia. Mas por dentro, ele sabia, nada ali era mais o mesmo. A terra pode ser sua por escritura, por herança ou por teimosia. Mas o mato não se entrega fácil. E quando você fere o que vive nele, ele devolve. Humberto venceu. Mas não saiu inteiro. E enquanto o sol subia por entre as árvores molhadas, ele entendeu. Existem lutas que não deixam cicatrizes só na pele, mas no silêncio. No tempo. No que você vira depois que tudo acaba.